Olá, povo estudioso de matemática! Você que quer aprender mais matemática, vai prestar aquela prova da ETEC, né? Aquela prova do Senai, você está aqui no lugar certo, né? Eu me apresentando aqui para vocês, acho que vocês já me conhecem. Eu sou o Glauber Rolim, dou aulas de matemática e fiz esse canal com o intuito de ajudar você a passar na prova da ETEC, a passar na prova do Senai, né? O pessoal chama de vestibulinho, né? Até mesmo os vestibulares também, né? Você que quer sair bem nessas provas, né? Esqueceu alguns conteúdos de matemática, então vamos, através deste canal, estudar bastante, certo? E eu tô com uma nova playlist, a qual eu estou gravando, né? Que é a Hora do Vestibulinho. Então, ó, essa aqui vai ser uma playlist voltada mesmo para essas questões, onde eu vou estar resolvendo algumas questões de provas da ETEC, né, já passadas, ou provas do Senai. Então acompanhe aqui que vai ser bem legal. Não esqueça de curtir o vídeo, dar aquela curtida básica, né? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que vocês sabem que estão, né, com interesse de estudar matemática, estão precisando aí e tal. E juntos nós vamos aprender bastante, certo? Pessoal, vamos para uma questão aqui bem interessante. Vocês já devem estar vendo aí, né? Deixa eu só sair aqui do canto um pouco, certo? Nós temos aqui, pessoal, um texto da prova da ETEC, né, do vestibulinho da ETEC, que foi aplicado no ano de 2019 para o pessoal que estava com pretensão de entrar em 2020, né? Foi a última prova antes dessa pandemia, né, que veio aí, infelizmente, mas que logo vai passar, eu creio, ainda com fé em Deus, tudo vai voltar ao normal. E pessoal, por conta da pandemia, né, ficou suspenso o vestibulinho, o processo seletivo para as ETECs ficou sendo através da análise do histórico escolar, certo? Só que, como a pandemia já está passando, é provável que logo mais volte a ter o vestibulinho, né? Então, para o próximo processo seletivo, tendo a prova ou não, é bom a gente já estudar, né, estar preparado para poder sair bem na prova, né? Então, eu achei interessante estar fazendo essa playlist, né, para estar passando algumas questões de matemática para que possamos estar aqui realizando juntos, certo, pessoal? Então, vamos estudar aqui. Deixa eu sair daqui de novo. Pessoal, aqui nós temos um texto, né, como eu falei, né, da última prova da ETEC, né? E aqui, esse texto, ele vai ser usado para resolver as questões 14 e 15. Nós vamos resolver a questão 15, porque a 14 ela foge um pouco da matemática, então nós vamos ficar focado aqui, né, as questões que eu vou resolver com vocês vão ser as questões de matemática, tá bom? Aí, pessoal, vou dar uma dica para vocês bem interessante, ó. Antes de ler o texto, o que é interessante nós fazermos? A gente ir na questão e já ler a pergunta da questão. Mas como assim? Você lendo a pergunta da questão, você vai ler o texto depois, já sabendo o que você vai estar procurando, né? Então, ó, vamos analisar o que essa pergunta quer que a gente encontre, né? Vamos ver aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Olha como ele começa aqui a questão dele. Nessas condições, a menor temperatura que apareceria no texto em língua inglesa ou seja, o que ele quer que a gente atente no texto é a questão da menor temperatura que aparece nele, certo? Isso vai facilitar na resolução de algumas questões, lendo a pergunta do problema primeiro, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos para o texto. Já sabendo que ele vai chamar atenção, já está aqui, ó. Ele está falando de menores temperaturas. Então tem coisa a ver com isso aqui, ó. 100 e menores que menos 100 graus Celsius. Mas beleza, vamos ler o texto aqui, ó. A imagem mostra o satélite brasileiro CBERS-4, utilizado para monitoramento do nosso território e para desenvolvimento científico. Ó, o Brasil já tem até satélite também, ó. Interessante. Então, ó, como a maioria dos objetos colocados no espaço, o CBERS-4 é completamente envolvido por uma manta térmica protetora, uma manta, né, para proteger de altas e baixas temperaturas, né? Aí ele fala aqui, ó, é o isolamento de múltiplas camadas,
A sigla em inglês é MLI. Esse material tem como função diminuir o fluxo de calor, que pode ser um grande problema para objetos colocados em órbita, uma vez que facilmente eles podem ser submetidos a temperaturas maiores que 100 graus Celsius e menores que menos 100 graus Celsius. Olha que diferença, hein? Ou seja, o objeto que está lá em órbita no planeta, ele passa por temperaturas de 100 graus Celsius e também de menos 100 graus Celsius. Você vê como é grande a diferença, né? Então eles colocam essa manta térmica aí para, né, diminuir essa mudança brusca, né, de temperatura que pode comprometer o equipamento. Agora vamos para a questão 15. Se o texto desta questão fosse direcionado a leitores estadunidenses, ou seja, o povo lá dos Estados Unidos, né, ele teria que sofrer não apenas uma tradução para a língua inglesa, como também uma conversão da escala termométrica utilizada. Isso ocorre porque os estadunidenses utilizam cotidianamente a unidade de temperatura denominada Fahrenheit. Ou seja, aqui no Brasil nós usamos, né, a escala Celsius de temperatura. Nós falamos assim: hoje a temperatura é de 23 graus Celsius, né, 30 graus Celsius, 10 graus Celsius. Lá nos Estados Unidos eles usam uma outra escala de medida, que é a que chamamos de Fahrenheit, certo? Vamos continuar o texto. A conversão de valores expressos na escala Celsius para a escala Fahrenheit é feita utilizando-se a expressão de conversão, ou seja, essa expressão aqui, ó, que o texto já nos passa também. Opa, cortei o 5 aqui um pouco, mas tudo bem. Em que TC é um valor de temperatura expresso em escala Celsius e TF é o valor correspondente à temperatura expresso na escala Fahrenheit, certo? Nessas condições, a menor temperatura que apareceria no texto em língua inglesa é... Ou seja, pessoal, vamos dar uma explicaçãozinha aqui básica, o que o problema está nos dizendo. Ele fala o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar aqui minha tela, né? Ele quer que a gente faça, né, ele quer que a gente descreva em graus Fahrenheit a menor temperatura que aparece em graus Celsius no texto, né? Se nós fôssemos traduzir esse texto em inglês, para que o pessoal dos Estados Unidos possa entender, além da tradução do texto em inglês, né, nós teríamos que fazer uma conversão de medida nessas temperaturas aqui, ó. Deixa eu circular para vocês verem. Ó, temperatura de 100 graus Celsius e de menos 100 graus Fahrenheit. Por que a gente teria que fazer essa conversão para Fahrenheit, né? Por que não deixar em graus Celsius mesmo? Porque lá nos Estados Unidos, eles não utilizam essa medição de temperatura de graus Celsius. Eles usam graus Fahrenheit. Ou seja, se falar graus Celsius lá, eles não vão entender. Igual a gente também não entende graus Fahrenheit lá, né? Aqui a gente entende que 0 graus é frio, né? Que 40 graus é muito calor. Lá eles não sabem isso. Então é necessário que nós transformemos na unidade de medida deles lá para que eles possam ter essa noção de quente ou frio, né? E a fórmula para fazer isso está aqui, ó. Essa fórmula circulada em vermelho aqui. TC, que é temperatura em graus Celsius sobre 5, igual a temperatura em graus Fahrenheit, né, que é o TF, menos 32 sobre 9. Pessoal, deixa eu chamar a atenção para outra coisa aqui de vocês. Ó, a maioria, ó, as provas da ETEC, até mesmo as provas do Enem, o que vale mesmo aqui é a interpretação de texto. Inclusive nas questões de matemática, a interpretação de texto ela está muito presente. Então, pessoal, é importante que vocês tenham prática, sim, em ler livros, né? Tá acompanhando, fazendo leituras para que vocês tenham uma boa interpretação, que muitas vezes a resposta está no próprio texto, basta interpretar, certo? Bom, deixa eu sair da tela aqui. Agora vamos à resolução do problema. Nós temos que fazer o que então? Transformar a menor temperatura que aparece no texto em graus Fahrenheit. Qual é a menor temperatura que aparece no texto? É o menos 100 graus Celsius. Essa é a menor temperatura que aparece lá. Então nós vamos transformar esse menos 100 graus Celsius em graus Fahrenheit. Como nós vamos fazer isso? Utilizando a fórmula
né, a expressão de conversão, que é o que? Temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 graus, ou menos 32, né? Vamos deixar só menos 32, sobre 9, certo? Nós vamos, pessoal, substituir esse menos 100 graus Celsius nessa aqui, ó, na temperatura do grau Celsius. E o TF, que é a temperatura em graus Fahrenheit, vai ser a nossa incógnita, vai ser o valor que nós vamos descobrir. Vamos substituir então. Vai ficar assim, ó. No lugar de TC, eu vou colocar menos 100. Certo? Menos 100 sobre 5. Opa, saiu meio torto aqui, mas tudo bem, vocês entendem. TF, então, é a temperatura em graus Fahrenheit. Menos 32 graus. Tudo isso sobre 9. Beleza? Vamos resolver então isso aqui, ó. Vou começar a resolução em azul. Vamos começar dividindo isso aqui, ó. Menos 100 dividido por 5 vai dar menos 20. Que vai ser igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32. Tudo isso sobre 9. Beleza? O que vamos fazer agora? Esse 9 que está dividindo desse lado vai multiplicar o menos 20 do outro lado. Então ele vai ficar assim, ó. Eu vou continuar aqui, tá bom, gente? Eu vou continuar aqui bonitinho. Puxar a setinha para cá. Então fica menos 20 vezes 9 igual a TF, que é o que vamos descobrir, menos 32, certo? Menos 20 vezes 9 dá menos 180, que é igual a TF menos 32. Vamos isolar o TF aqui, passando 32 para o outro lado. Então fica menos 180. O menos 32 passa a ser agora mais 32, igual a temperatura em Fahrenheit, certo? Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer menos 180, vamos juntar os dois, né? Menos 180 com o mais 32. Quanto que vai dar isso? Vai dar menos 148, certo? Então deixa eu puxar, vou deixar logo aqui, ó. Menos 148 igual a temperatura dos graus Fahrenheit. Ou seja, a nossa temperatura em graus Fahrenheit vai ser de menos 148 graus. E aqui nós fazemos a indicação dos graus Fahrenheit. Ou seja, qual é a alternativa? Alternativa C. Quem respondeu essa aqui, alternativa C, acertou. Certo, pessoal? É simplesinho de resolver, né? Às vezes fala, professor, porque você já sabe, né? É simplesinho. Não, mas com treino a gente fica craque, pessoal. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da resolução deste exercício, né? Estarei deixando mais resoluções, tá bom? Esse aqui foi o primeiro vídeo da playlist, né, que eu vou estar deixando aqui no canal para vocês, né, com a resolução de diversos exercícios aí da ETEC, do Senai, tá bom? Mandem sugestões, se você gostou, dê a sua curtida, me ajuda aí, certo, meus amigos? E que Deus abençoe a todos, vamos todos estudar bastante, certo? Até mais, pessoal, bons estudos! Tchau, tchau!